O ciclo do ouro no Brasil, ocorrido entre o final do século XVII e meados do século XVIII, foi marcada pela descoberta de extensas jazidas em Minas Gerais, desencadeando uma corrida pelo precioso metal. A região tornou-se um centro de mineração, atraindo milhares em busca de fortuna e dando origem a cidades como Ouro Preto. Operadas em grandes partes por escravos, as minas impulsionaram o contrabando transatlântico de africanos. O ciclo aéreo teve um impacto profundo na sociedade, influenciando a economia, cultura e aspectos sociais, como o esgoto das minas, o solo e a produção de ouro declinaram, levando à busca por novas atividades econômicas, como a expansão da agricultura e o desenvolvimento do ciclo do café no século XIX. Apesar de curto, o ciclo do ouro deixou um legado significativo na formação histórica do Brasil, moldando aspectos demográficos, econômicos e culturais. A descoberta do ouro no Brasil teve início no final do século XVII na região de Minas Gerais. A exploração se expandiu para outras áreas, como Goiás e Mato Grosso. Bom, como vocês devem saber, os portugueses não encontraram logo de cara pedras e metais preciosos quando chegaram no Brasil. Mas nem por isso a coroa portuguesa deixou de buscar essa grandeza, essa riqueza. No final do século XVII, foi encontrada uma grande quantidade de ouro de aluvião nas margens do rio, numa região que tornou conhecida como Minas Gerais. O ouro de aluvião era fácil de extração e rápido retorno. O minerador, que poderia ser escravizado, ficava dentro de ribeiros com água até a cintura. Com uma balteia, lavava-se as areias auríferas até que o material mais leve ficasse na parte superior, onde era retirado. Então, basicamente, no fundo ficava o ouro misturado com outros minerais. Ou seja, o método predominante da extração do ouro era o método da lavagem. Podemos, assim, concluir que a extração do ouro gerou grandes transformações na colônia, por conta que muitas vilas começavam a se formar nas proximidades locais de onde o ouro era extraído. Neste período, a população de Minas, na região de Minas, cresceu absurdamente. Então foi algo consequentemente por conta da extração do ouro. Nesta época, muitos exploradores deixaram Portugal e atracaram no Brasil, por conta que eles buscavam enriquecimento. Uma outra modificação muito importante na história do Brasil foi a transferência da capital do Brasil. Antes era Salvador, e foi para o Rio de Janeiro, tornando mais próxima ao escoamento do ouro para a metrópole. O primeiro impacto que o ciclo do ouro teve na colônia brasileira foi o desenvolvimento demográfico. Com o surgimento da mineração, houve um deslocamento para essas áreas, o que ocasionou um crescimento repentino da população e da exploração intensiva de terras. Esse deslocamento fez com que Minas Gerais se tornasse o maior centro minerador e também foi quando deu origem a diversas cidades do estado, como Vila Rica, Mariana e São João del Rei. Os estados Mato Grosso e Goiás também contribuíram para o crescimento da população do ouro, mas eles não foram tão relevantes quanto o estado de Minas Gerais foi. E os impostos cobrados pela coroa também foram um dos impactos existentes no Brasil colônia, pois foram criados uma série de impostos e regras para a exploração das minas e movimentos de bens. E eles foram criados para garantir uma renda que fosse adequada para Portugal. E ao menos 12 sistemas de impostos foram adotados, mas podemos destacar os dois principais, que são o quinto, que era quando 20% do ouro produzido deveria ser dado à coroa, e a capitação, que é o imposto por escravo maior de 12 anos. Também é válido ressaltar que a circulação do ouro em pó foi proibida e foi o que fez Portugal obter um maior controle sobre a produção do ouro brasileiro. E o outro impacto do ciclo do ouro brasileiro foi o surgimento de uma elite letrada, que foi quando os exploradores de ouro mandaram seus filhos para a Universidade de Coimbra, em Portugal, e lá eles passaram a ter mais contatos com as ideias iluministas e com os pensamentos românticos.
que foi o que mudou as relações internas no Brasil. Durante o ciclo do ouro, a atividade artística foi muito incentivada e desenvolvida, aonde a escola predominante foi o Barroco Mineiro. Destaca-se artistas como Mestre Ataíde e Aleijadinho, que desenvolveram pinturas e esculturas até hoje presentes na região. O Barroco Mineiro se desenvolveu em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX. Este movimento foi uma inspiração do Barroco Europeu, onde o objetivo era atrair novos fiéis para a Igreja Católica que estava perdendo suas forças e poderes políticos. Mesmo sendo uma inspiração, as características de dualidade e contradição do movimento artístico foram preservadas. A arte barroca mineira é rica em detalhes e cores. Além disso, foi muito explorado os materiais típicos da região, como o cedro e a pedra-sabão, criando assim uma autêntica e carregada característica peculiar. A temática sacra se fez predominante, mesmo nos pequenos detalhes, pinturas e esculturas com temas cristãos, materiais nobres e santos em relevo. Porém, o grande destaque desse movimento eram as imagens revestidas com películas de ouro e os ornamentos em ouro, que eram obtidos a partir da mineração e exploração de mão de obra escrava. No final do século XVII, o açúcar deu lugar a jazidas de pedras preciosas. Em 1605, os bandeirantes paulistas descobriram as primeiras minas de ouro na região de Minas Gerais. Portanto, o ciclo do ouro está ligado diretamente à expansão bandeirante entre os séculos XVII e XVIII. Posteriormente, com o avanço da economia mineradora, nos períodos entre 1720 e 1726, as jazidas foram encontradas também em Mato Grosso e Goiás. Com o objetivo de manter o controle de exploração e diminuir seus problemas financeiros com a Inglaterra, os portugueses criaram a Intendência das Minas, que mantinha contato direto com Lisboa em 1702. Essa, por sua vez, era responsável por fiscalizar e cobrar os impostos dos mineiros, que extraíam ouro. Entretanto, devido à dificuldade nessa cobrança, foram substituídos pelos contratadores, que pagavam uma quantia fixa pela extração. Além disso, eles realizavam também a distribuição de lotes a serem explorados, chamados de datas. Vale ressaltar que em 1703, Portugal assinou um acordo chamado Tratado de Mafuém com a Inglaterra. Por meio dele, Portugal detinha benefícios aduaneiros. As importações e exportações tinham isenção fiscal e suspensão parcial ou total de tributos incidentes, como impostos sobre produtos, exportações, circulação de mercadoria ou mesmo serviços, para comercializar vinhos na Inglaterra. Em contrapartida, Portugal era obrigado a comprar produtos manufaturados dos ingleses, sem taxa aduaneira. Consequentemente, o acordo fez com que Portugal se tornasse dependente economicamente, tendo sua produção de manufatura tardia. Sendo assim, para arcar com a importação dos produtos ingleses, a coroa portuguesa utilizava o ouro encontrado no solo brasileiro. Mesmo sem a fiscalização, era comum haver contrabando. Na tentativa de cobrir a prática, em 1720, a coroa portuguesa criou as casas de fundição, responsável por transformar a matéria bruta, também conhecida como pó ou pepita, em barras quintadas. Isso ocorria para garantir a taxação de barras com impostos estabelecidos pertencente à coroa, conhecido como quinto. O declínio da produção do ouro ocorreu na segunda metade do século XVIII. Um dos motivos para a decadência do ciclo do ouro foi a taxação excessiva. Essa pressão da coroa por mais impostos resultou mais tarde na Inconfidência Mineira. Portugal cobrava 1/5 da produção do ouro em forma de impostos, o que causou uma grande revolta aos inconfidentes. Outros fatores, como a má administração, a falta de conhecimento técnico e a ausência da coroa na coordenação das atividades mineiras, também contribuíram para o declínio da produção do ouro. A ausência da coroa na coordenação das atividades mineiras é o fator mais significativo, pois ele resultou numa exploração descontrolada em uma série de regiões isoladas, o que afetou a economia dessas regiões. Além disso, a exploração excessiva do ouro também trouxe grandes impactos ambientais, como o desmatamento e a degradação dos rios. Estima-se que cerca de 35 toneladas de metais preciosos foram enviados a Portugal, tendo o descaminho e os saques conseguindo evitar uma soma fabulosa que ainda não se tem ideia de um valor certo. O ciclo do ouro foi marcado pela exploração do ouro no Brasil colonial. O ciclo do ouro deixou um legado histórico muito significativo na formação de identidade brasileira. A riqueza gerada durante esse ciclo contribuiu para o desenvolvimento econômico e a urbanização de regiões como Minas Gerais, como já foi dito. Outro fator muito importante foi que a busca de ouro atraiu uma diversidade de pessoas.
Então, moldou a composição étnica e cultural do país, ou melhor, nosso país. Os reflexos desse período persistem na sociedade contemporânea, através de arquitetura barroca, presente em igrejas e monumentos, como o conjunto arquitetônico de Ouro Preto. Além disso, a influência cultural desta época manifesta em festividade e tradições, destacando a importância histórica na construção da identidade nacional do nosso país. Sobretudo, é importante considerar que o ciclo do ouro também está associado a desigualdades sociais, exploração e problemas ambientais. Estes aspectos negativos continuam a desafiar a sociedade brasileira, pois refletem debates contemporâneos sobre justiça social e preservação ambiental. Em suma, o legado do ciclo do ouro é complexo, pois ele influencia diversos aspectos na vida do Brasil, até os dias atuais. O ciclo do ouro no Brasil, ocorrido entre o final do século XVII e meados do século XVIII, foi marcada pela descoberta de extensas jazidas em Minas Gerais, desencadeando uma corrida pelo precioso metal. A região tornou-se um centro de mineração, atraindo milhares em busca de fortuna e dando origem a cidades como Ouro Preto. Operadas em grandes partes por escravos, as minas impulsionaram o contrabando transatlântico de africanos. O ciclo aéreo teve um impacto profundo na sociedade, influenciando a economia, cultura e aspectos sociais, como o esgoto das minas, o solo e a produção de ouro declinaram, levando à busca por novas atividades econômicas, como a expansão da agricultura e o desenvolvimento do ciclo do café no século XIX. Apesar de curto, o ciclo do ouro deixou um legado significativo na formação histórica do Brasil, moldando aspectos demográficos, econômicos e culturais. Ela me pediu separação.